Saudações, que a graça do Senhor Deus Pai e o seu Filho eterno, o Senhor Jesus, seja com todos, não só hoje, mas eternamente. Amém. Aqui, mais uma vez, no privilégio que o Pai eterno nos concede, nesse santo dia, privilégio este de nós o adorar, de nós o bendizer, neste dia que Ele separou para ser o dia especial da adoração. Adoramos todos os dias, os 6 dias, quando nós quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, como diz a Sagrada Escritura, fazemos tudo para a glória de Deus. Em especial no 7º dia, pois Ele separou para um encontro especial. Cada minuto, cada hora desse dia é sagrado e santo. Tanto é que Ele faz promessas maravilhosas para aqueles que observam. Conforme está lá em Isaías 58, 13 e 14, ele fala lá: se desviares o pé do sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo teus próprios caminhos, nem falando palavras vãs. Aí as promessas, para quem observa os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, que requer a observância do sábado. Olha a promessa: te farei cavalgar sobre os altos da terra. E a outra promessa é: e sustentarei com a herança do teu pai Jacó. E nós sabemos que a promessa de Deus de nós cavalgar sobre os altos da terra é nós vencer os altos, os 3 poderes que maquinam contra a verdade, os 3 poderes que são usados pelo inimigo para causar a abominação da desolação, que está lá em Mateus 24:15, e levarem as pessoas a adorarem demônio. Os poderes que são representados pela besta, pela imagem da besta e pelo o espiritismo, o qual foi constituído por Satanás. 3 espíritos imundos, conforme está lá em Apocalipse 16. Da boca do dragão, o espiritismo; da boca da besta, o catolicismo; da boca dos protestantes desviados da fé ou apostatados da fé, os protestantes desviados da fé, a qual também constitui hoje modernamente a falsa liberdade religiosa, a igreja comandando o Estado. Por isso que é chamado de imagem da besta, porque assim como o sistema papal na era medieval, a igreja católica na era medieval comandou os 7 reis da Europa para acarretarem perseguições contra quem se posicionava de maneira destemida e varonil ao lado de Deus, assim as igrejas são chamadas de imagem da besta, porque agora estão também comandando os 10 reis para acarretarem perseguições aos sinceros filhos de Deus. Então, quando o Eterno no sábado promete nós cavalgar, Ele nos constituía a sermos o cavalo, porque Ele nos constitui em sua bendita misericórdia a que nós sermos o cavalo branco do Filho Eterno, o cavalo do Senhor na batalha, Zacarias 10:3, que representa o grupo dos que se posicionarão ao lado de Cristo. Inclusive o cabeça desse cavalo branco, os 144.000, sobre a liderança de Cristo incorporado no irmão Elias Joanã, porque assim como Cristo encarnou em Judá, Cristo agora incorpora no leão da tribo de Dan. Cristo é o leão da tribo de Judá e também, agora no último dia, o leão da tribo de Dan em seu servo, o novo líder, o líder da igreja adventista, o irmão Elias Joanã. Então é essa, e ele incorporou para nos garantir que podemos ter a vitória, para nos garantir que com ele na nossa frente a vitória é certa, porque os 10 reis que entregou o seu poder para a besta pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, que é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, e com o cordeiro os seus eleitos, ou seja, eu e você, se tomarmos a decisão de nós sairmos das Babilônia e nos colocarmos ao lado de Cristo, que já está tirando seus irmãos, filhos do Pai Eterno, de dentro das Babilônias, para formar um grande exército que vai pelejar com Cristo na frente. O cavalo de Deus na batalha vai pelejar contra a besta e contra a imagem da besta.
E quando o Eterno promete também para os que observam o sábado, a herança do pai Jacó é o refrigério pela presença do Senhor. Cristo está presente, conforme Isaías 28, 11 e 12. O Senhor estava profetizado por meio de Isaías que o Senhor falaria a estas gerações de agora por meio de lábios gaguejantes. Irmão, lábios gaguejantes, porque o líder que Deus escolheu agora para a última grande batalha, assim como ele escolheu Pedro na era primitiva por meio de Pedro, por meio dos apóstolos, mas Pedro ali na liderança, pelejaram contra o Império Romano naquela ocasião para salvar as pessoas que se posicionassem ao lado do Cordeiro naquela época. Assim agora ele também se colocou, ele incorporou dia 10 de junho no irmão Elias Joanã para ele mesmo em irmão Elias Joanã ser o refrigério para nós. E quando diz assim lábios gaguejantes, é porque tem gente que está criticando por não acreditar que Deus tem uma nova liderança e por não quererem rejeitar a velha liderança a qual entrou em apostasia, como o sistema hebraico entrou em apostasia. Cristo tirou de dentro do sistema hebraico todos os sinceros filhos de Deus. Assim também a igreja que foi escolhida, que era a igreja da profecia bíblica, para comunicarem as verdades fundamentais da palavra de Deus. Infelizmente, ela se vendeu para o papado no Concílio Vaticano II, em 1965. Aí agora Deus, para cumprir o que a irmã Ellen White disse, que ainda que a igreja pareça cair, mas não cairá, então Deus chamou agora nova liderança. E tem gente criticando essa nova liderança, que ele não sabe nem dizer o nome adventista. Que ele fala novo líder da igreja adventista. Então aí é o cumprimento da profecia, é lábios gaguejantes mesmo, mas Deus escolhe as coisas que o mundo despreza, Deus escolhe as coisas que o mundo critica, Deus escolhe as coisas que o mundo rejeita para envergonhar aqueles que não querem se posicionar ao lado da verdade. E por falar, irmão, envergonhar os inimigos, eu gostaria nessa live de hoje, porque a gente meditou nessa manhã, numa história que ela é digna de nós repetir e contar novamente essa história. Vamos contar aqui. Talvez não falemos, mesmo que não falemos todos os detalhes, mesmo que falemos de maneira resumida, porém, essa história retrata uma história que agora no último dia também vai acontecer, porque Eclesiastes 9 é um versículo muito forte, que diz lá que o que foi no passado, o que foi na época da rainha Esté, o que foi na época do rei Assuero, que foi um reino que foi ali por volta do sexto século, não, no quinto século antes de Cristo, e nessa ocasião foi a ocasião em que viveu uma mulher de Deus, uma varonil mulher de Deus, a quem dera, mas nós temos esperança que nos últimos dias agora tenha mulher tementes a Deus, tenha mulher varonil, porque as mulheres que também vão se posicionar a se fazer parte do povo de Israel agora no último dia, liderado pelos 144 mil discípulos que são também descendentes de Israel. Nós crê e nós estamos na esperança. Quando eu vejo a líder do Senhor pregando, eu sinto que Deus está trabalhando para que exista mulher varonil, como foi Esté. Eu vejo também a varonilidade da esposa a esposa líder, junto com o irmão Elias Joaná, a esposa dele, Deusilene Souza, tendo a coragem de também, junto com ele, de se unir com ele nessa grande obra, nessa obra de transmitir os oráculos modernos. E é interessante a live que eles fizeram ultimamente, eles destacando acerca do renovo, né? E na época de Esté, ainda era a época que estava em vigência o primeiro renovo, porque Deus chamou Abraão para sair da terra de Uz, para ir para onde ele nem sabia onde ir. Quando as 1000 pessoas que acompanhavam Abraão, que Abraão tinha servos e servas, era rico, tinha condições financeiras, quando chegavam para eles e perguntavam para onde eles iam, aí Abraão dizia: eu não sei para onde nós vamos, só sei que o meu Pai Eterno disse: vá para a terra para onde eu te mandar. E então, meu irmão, na época daquele primeiro renovo,
quem representou Cristo foi Melquisedeque. Melquisedeque representou Cristo no primeiro renovo. E no segundo renovo o Senhor veio encarnado em Judá, em Jesus Cristo. E então, no segundo renovo, porque a cada 2000 anos existe um renovo, a gente não pode esquecer. No segundo renovo, Deus chamou João Batista para dar um basta no velho renovo, que tinha como símbolo a circuncisão, mas o povo, a plenitude dos tempos, os israelitas perderam de vista sua fidelidade. Muitos dos que se diziam israelitas perderam de vista sua fidelidade, deixaram de ser leal ao Pai eterno e ao irmão eterno, e não aceitaram o irmão. A maioria não aceitou o irmão eterno como o Messias, mas os poucos que aceitaram entenderam a mudança do símbolo da aliança, quando João Batista passou a batizar. Tanto é que eles também decidiram por se batizar também. Paulo decidiu pelo batismo, José de Arimateia, Nicodemos, que era da liderança, também decidiu pelo batismo, o que gera em nós uma esperança que agora, no terceiro e último renovo, que agora Deus agora também, assim como rejeitou a circuncisão, agora também está rejeitando o batismo. Agora, no terceiro e último renovo, acreditamos que exista alguns, que a gente tem esperança que exista alguns José de Arimateia e alguns Nicodemos modernos e alguns discípulos modernos, acreditamos. Tanto é que nós já sabemos que agora no terceiro e último renovo, como agora compõe-se um grande número de países, não é mais só como Israel, que Deus chamou só 12, porque o evangelismo começou só num país, mas agora é em todos os países do mundo inteiro, que é a mensagem do terceiro renovo, do grande movimento mundial, vai tomar no volume de um alto clamor, sobre a nova liderança do irmão Elias Joanã. E agora não é mais batismo, Deus rejeita o batismo. E agora no terceiro renovo é agora o levantar as mãos para o alto. Agora o símbolo da aliança não é mais o batismo, agora é levantar as mãos para o alto. E declarar que Cristo, o leão da tribo de Dan, assim como em Judá, Cristo é o leão da tribo de Judá, Gênesis 49:9. Em Dan, Cristo é o leão da tribo de Dan. E achei interessante que o irmão Elias comentando que no renovo Cristo encarnou em Judá e agora encarna agora em Dan, porque são duas tribos que tem um símbolo de leão na Bíblia. Judá e Dan, a tribo de Dan. Assim como Davi matou o leão, mas Davi não era leão. É porque Davi fazia parte da tribo, que o leão da tribo de Judá ia encarnar. Também Dan, Davi matou o leão, mas Davi não era o leão. Sansão, que era da tribo de Dan, matou o leão, mas Sansão não era leão. Sansão é um símbolo, a luta de Sansão é um símbolo da luta de Cristo agora, da incorporação de Cristo em Dan, para pelejar contra a besta e a imagem da besta. E todos os que aceitarem essa certeza da batalha de Cristo, da vitória de Cristo em Dan, todos que aceitarem e quiserem a vitória de Cristo, e quiserem aceitarem Cristo como Salvador, assim como os do passado aceitaram Cristo encarnado em Judá, e aceitaram o Cristo como Messias, os discípulos do passado. Então os discípulos, 144 mil do presente, aceitarão agora Cristo também, não agora mais encarnado, mas agora incorporado. Porque estava previsto a incorporação. E a incorporação também é o refrigério pela presença do Senhor. E esse refrigério pela presença do Senhor, por meio de um homem de lábios gaguejante. Isaías 28, 11 e 12. O irmão Elias Joanã. E todos agora que aceitar têm que levantar a mão para o alto, declarando que Cristo, declarando fé na incorporação que aconteceu dia 10 de junho. Demonstrar fé na incorporação que aconteceu dia 10 de junho. Como associar essa história agora com a história de Esther? Porque assim como na época de Mardokai e de Esther e do rei Assuero, houve uma grande provação,
houve uma grande luta, houve uma grande peleja, mas naquela ocasião o Eterno usou de milagres, o Eterno usou de compaixão, o Eterno usou de muito livramento, de um grande livramento em favor de Israel. Foi mantido em segredo que Esté não dissesse para o rei que ela era judia. A história foi o seguinte: o rei querendo se exaltar em meio aos seus magistrados, e que estavam ali alguns estavam com as suas esposas, e ele: olha, as esposas de vocês são bonitas, mas a minha sobrepuja todas as esposas de vocês. Eu vou mandar chamar ela aqui. E vocês olhem, vocês julguem direitinho, vocês prestem atenção como ela é superior a de vocês. O rei todo ali, orgulhoso, todo Aí então o rei mandou chamar, que naquela ocasião, a princípio, a esposa dele não era Esté, a esposa de Assuero, o rei da Pérsia, era Vasti. E então o rei mandou chamar e ela recusou-se. Ela pensou consigo: eu não sou objeto, eu não sou um objeto na mão do rei para ele me fazer de marionete, para eu me apresentar, para ele se exaltar em cima da minha beleza. Não, ela foi corajosa, porque uma mulher recusar, naquela ocasião, uma convocação do rei, era uma mulher muito corajosa, mas tudo isso colaborou para Deus livrar o povo de um problema gravíssimo que ia ser acarretado em meio do povo de Israel naquela ocasião. Lembrando, no 5º século antes de Cristo. Então o rei ficou enraivado, aí fez uma convocação de várias mulheres para ele escolher uma dentre elas para sua nova esposa. E então, irmão, Deus em sua infinita misericórdia abençoou que Esté foi escolhida a nova esposa do rei Assuero. Só que Mardokai diz um ditado que o segredo é a alma do negócio. Eu acredito que tanto no âmbito espiritual faz parte também da prudência. Porque quem muito fala, tem um ditado popular que diz: quem muito fala e não se equilibra, tem um ditado popular que diz: dá bom dia a cavalo. Aí uma ilustração de que a gente tem que ser prudente, porque quem muito fala, a Bíblia diz, muito peca. O provérbio diz que peca, quem muito fala peca. Precisamos, tanto é que Tiago diz que se o varão ele domina a sua língua, ele pode dominar todo o corpo, porque a língua é estabilizada no lugar, é pequena, porém se não dominarmos ela vai ser como um fogo, assim como o Tiago até faz uma comparação, que um pequeno fogo incendia uma grande floresta, assim a língua, se nós não vigiarmos para termos cuidado com o que nós vamos falar, é um problema. Então aí foi mantido em segredo, que Esté não dissesse que ela era judia. Chegou um momento que os inimigos, na liderança de Amã, inclusive tem uma cidade na Jordânia, né, na época daquela guerra de Saddam Hussein, uma cidade na Jordânia por nome de Amã, né? Aí falava aquela reportagem na época da guerra dos Estados Unidos contra Saddam Hussein, de Amã na Jordânia, fala o repórter Círio Bocaneira. Então tem até uma cidade na Jordânia, chamada, em homenagem a esse camarada que aliás, eu não vou nem dizer camarada, esse indivíduo que foi usado pelo demônio naquela época para acarretar destruição. Ele influenciou. Ele é um tipo, irmão, do papado hoje. Amã é uma ilustração das igrejas, as quais viraram imagem da besta. Amã é uma ilustração do sistema papal, que, influenciando os reis, acarretaram morte de mais de 100 milhões de cristãos. Amã, porém, assim como Deus fez justiça para Israel, na época que Amã intentou destruir Israel, então, embora o Eterno permitiu que o Amã do sistema papal, de 538 até 1798, assassinasse mais de 100 milhões de cristãos, porém, a justiça já está revelada. A justiça do acerto de contas já está revelada. A 7ª praga do Apocalipse 16, a saraivada de pedra de 40 quilos que derruba todas as cidades das nações, o acarretamento poderoso do nosso Pai Eterno, da vingança
sobre o sistema papal. Assim como também a vingança sobre os espíritas é a segunda praga que o mar se torna em sangue, né? Porque os espíritas, eles também cometeram a atrocidade de praticar sacrifícios humanos. Uma vez numa live, em frente à casa lotérica da cidade de Ipubi, eu falei para Deus me lembrou de dizer assim: essas crianças que tinham as fotos nas casas lotéricas que desapareceram, algumas delas foram sacrificadas pelos os espiritualistas que sacrificam os seres humanos para Baphomet, que é o Abaddon do Apocalipse, que é o próprio Satanás, Deus da maçonaria. E quando diz que lá em Isaías 66:17, que os que santificam se purificam nos jardins após a deusa, que está no meio dele, que como carne e porco, coisa abominável serão consumidos, ali também está falando. Por isso que o Criador a vingança, nas 7 pragas vai ser vingança do Criador sobre todas as atrocidades que os inimigos da verdade fizeram contra o povo de Deus e também contra inocentes que sofreram por causa dos dominador desse mundo tenebroso, que na mão de Satanás acarretaram caos e desespero. Acarretaram terríveis maquinações de mal contra os seres humanos nessa terra. Os culpados de grandes crimes vão no acerto de conta, e principalmente no juízo executivo, no final dos 1000 anos, conforme Apocalipse 20, eles vão receber o pagamento. Deus vai dar em dobro o que eles fizeram de maldade com os seres humanos. Então, na época da rainha Esté, foi isso. Então, Amã influenciou o rei Assuero a baixar um decreto para matar, no dia 13 de Adar, todos o povo judeu. Aí, Esté, sabendo da trama, então, Esté admoestou os judeus para jejuarem por ela, que ela iria na presença do rei. E naquela ocasião, irmão, quem fosse para a presença do rei e o rei não levantasse o cetro, naquela ocasião, a pessoa era enforcada, a pessoa era morta. E ela disse: olha, embora o rei não me chamou para estar na presença dele, jejum, porque eu vou comparecer perante o rei. Então ela compareceu perante o rei, e então, meu irmão, o rei levantou o cetro, que bênção. Aí o rei disse: pede o que você quiser, até a metade do meu reino eu dou para você. Ela disse: meu rei, eu quero dar um banquete em homenagem a você, e eu quero que você e Amã vá para esse banquete. Irmão, aí foi marcada a data do banquete. Quando estava na véspera do banquete, aí então o rei teve um momento, tudo trabalho de Deus, que o rei se perturbou. Assim, o rei foi ver relatórios porque em todo reinado tem livros. Naquela ocasião não era livro, era tudo escrito em casca, em pergaminho. Tinha lá escritas de coisas boas que tinha acontecido no reino, porque o rei estava perturbado, queria ver algo. Aí estava escrito lá de uma ocasião que Mardokai salvou o rei de uma trama que estavam fazendo contra o rei para matar o rei. Olha, meu. Aí o rei... E não fizeram nada de recompensa para esse homem. O rei conversando com os magistrados, não fizeram nada de recompensa. Então, aí foi numa ocasião em que Amã ia aproximando do palácio. Aí o rei disse: Amã, o que tem que fazer com um homem que... Aí o rei Assuero falou, sem dizer que era Mardokai, falou das ações que Mardokai tinha feito. Aí Amã, pensando que era ele que tinha feito esses feitos, sendo que ele não tinha salvado o rei coisa nenhuma, pelo contrário, ele estava ali, usado pelo inimigo, tentando usurpar, como os maçons jesuítas, que eles se introduzem em meio dos reis para poder influenciar os reis, adulando os reis, trazendo glória para os reis. E aí, por isso que diz lá em Apocalipse 18 que com ela se prostituiu, com o sistema papal, com as igrejas se prostituíram os reis da terra, se deixando, se vendendo para lutarem contra a verdade. Então aí Amã, pensando que era ele disse, aí chega, oxe, vista ele com roupa real, monte ele no cavalo do rei e exalte ele. Aí o rei: pois eu quero que você faça isso.
com Mardokai. E Amã tinha uma ira terrível contra Mardokai, porque Mardokai não se prostrava para reconhecer a posição, porque Amã, ele conseguiu uma posição que ele era o segundo no reino. Por isso que ele influenciou o rei para baixar o decreto para matar os judeus. Assim como o sistema papal, os protestantes apostatados vão influenciar o poder civil agora em perseguição contra os 144 mil. Então, irmão, aí a história foi assim. Aí Amã, pensando que era para ele, aí foi humilhado. E antes disso ele já tinha feito, por influência da sua família, ele já tinha feito uma forca de 50 côvados para enforcar Mardokai. E, irmãos, sobre a história do enforcamento esse plano terrível, diabólico, que Amã fez para o judeu Mardokai ser enforcado, aí daí que vem aquela história que o feitiço caiu contra o feiticeiro. Porque o feiticeiro Amã planejou a destruição de Mardokai e ele próprio foi enforcado. Você vai ver como foi. Já estou antecipando até um pouco da parte da história. Então aí o que aconteceu? Aí a forca já estava construída e então Mardokai foi humilhado. Aliás, desculpa aí, irmão. Amã foi humilhado, tendo que puxar o cavalo de Mardokai. Foi humilhado. Aí chegou na casa dele depressivo. Aí a esposa e os amigos dele, de amantes, eita, provavelmente possa ser que você ter os seus planos não vai dar certo e em vez de você de conseguir a concretização dos seus planos, aí vai vir contra você e contra nós os planos que você fez contra o judeu. Irmão, e aí já foi o próprio Deus influenciando a família de Amã a falar do que ia acontecer. E é o que aconteceu. Aí no dia do banquete, aí assim que teve aquele momento de depressão ali, porque o juízo de Deus veio de forma dominó contra ele, sofreu essa humilhação de puxar o cavalo com Mardokai. Aí agora chamado para a corte, para o banquete. Aí Esté, o rei percebeu que ela... Aí disse de novo: peça, minha rainha, o que você quiser, até a metade do meu reino eu dou para você. Aí foi nesse momento que Esté disse: meu rei, eu não peço a metade do seu reino, eu peço a minha vida. Como assim? Quem ousaria fazer algum mal contra você, o rei? Furioso, quem ousaria fazer algum mal contra você, meu rei? Eu estou condenado à morte junto com o meu povo. Esse Amã aí fez você fazer o decreto para todos nós. Aí foi naquele momento que o rei percebeu, que o rei conheceu que Esté era uma judia. Deus providenciou Esté, está ali, irmão, para... Então, irmão, Esté, Mardokai é um tipo de Cristo agora no último dia. É um tipo de Cristo. Vão cercar o servo de Deus. Vão fazer cerco. Vamos entrar num acerrado conflito contra a besta e a imagem da besta. Já estão usando o poder civil, já estão colocando lei no Estado para querer barrar nós, para querer impedir nós de darmos a mensagem do quarto anjo, o último convite de misericórdia do Senhor, a qual denuncia a incursão do espiritismo, os progressos papais, denuncia a imagem da besta, que é a igreja unida com o Estado, que assim como a igreja é chamada de imagem da besta, porque a besta na Idade Média comandou o Estado e as igrejas agora também estão comandando também. Mas Cristo levantar-se-á no contexto já daquela declaração forte de Daniel 12:1. E nesse tempo se levantará Miguel. Irmão, as ações de Cristo por meio de Josué, as ações de Cristo por meio de Moisés, as ações de Cristo por meio de Esté, as ações de Cristo por meio de Mardokai, tudo isso, irmão, é um tipo das ações de Cristo agora também no último dia, porque o que foi tornará-se novamente. Porque assim como a mãe influenciou a Suíra a baixar um decreto de morte, assim também o Amã do sistema papal, o Amã da imagem da besta de todas as igrejas, vai influenciar o Estado a
vir contra os 144 mil, a vir contra a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmão Elias Joanã e irmã Deusilene. Porém, no irmão Elias Joanã está o leão da tribo de Dan incorporado. E ele mesmo, porque o título de leão pertence a Cristo. Então ele mesmo, em Dan, ele bramará agora como leão. E as igrejas, irmão, que é a imagem da besta, quando falam mal de Dan, e qualquer que seja de qualquer grupo que fale mal de Dan, já é usado pelo demônio para enganar a população da terra. Assim como os antediluvianos, a liderança daquela ocasião. A liderança de todos os tempos, irmão, sempre foi usada pelo maligno, como a liderança hebraica foi usada para levar o mundo para a destruição. Então a liderança moderna levará o mundo agora para a última abominação da desolação, porque a primeira abominação da desolação foi quando o diabo usou o Império Romano para matarem 1.400.000 judeus. Só que o servo de Deus naquela ocasião foram livrados. Cristo tirou os que creram nele de dentro de Jerusalém e não pereceu. Então agora no último dia, irmão, quando a mãe do sistema papal, quando a mãe dos 10 filhos de Amã, que foram enforcados, e Amã também foi enforcado, Deus vai entrar em juízo como o sistema papal. E lá em Daniel 11, do verso 40 em diante, diz que chegará o fim, não haverá quem o socorra. Assim como teve o fim de Amã. Amã foi enforcado com seus 10 filhos. E os inimigos de Deus que se levantaram, na quantidade de... Vamos até ler aqui, irmão. Não me falhou aqui sobre a quantidade de... Aqui diz a quantidade... A quantidade, irmão, eu não decorei. Um grande número que os judeus mataram na festa do Purim. Eu vou ler aqui, ó. Também os demais judeus que se acharam na província do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos. E mataram, aqui, ó. E mataram, porque naquela ocasião, irmão, da época da teocracia, Deus usava os seus filhos para punir os inimigos da verdade. E hoje? Porque aqui hoje, aí a gente pergunta, hoje Deus tem os anjos, o papel aqui caiu no chão, Deus tem os anjos para vir em defesa dos filhos de Deus. E Deus mesmo, sem precisar de nós empunhar a metralhadora, e Deus mesmo, sem precisar de nós empunhar avião de guerra, sem precisar de nós empunhar tanques de guerra, porque todas essas coisas estão no poder dos inimigos de Deus. E eles estão armados até os dentes. Porém, os filhos de Deus não têm esse tipo de armamento. Os filhos de Deus terão o armamento da proteção divina. Assim como naquela ocasião. Aí Deus permitiu, quando era na época da teocracia, eles mataram 75 mil. 7512, um número que representa muito bem as 12 tribos de Israel. 75 mil, eles, na época do rei Assuero, eles mataram ao fio da espada, dos inimigos que se levantaram contra os filhos de Deus naquela ocasião. Então, meu irmão, não temos nada a temer se os inimigos se levantarem contra nós. Mesmo as lutas que nós temos temporária agora, nós temos lutas temporárias, nós temos angústia temporária. Tem momentos que parece que as forças do mal vai prevalecer e nós não vamos vencer. Foi por isso que essa semana eu meditei muito aqui, ó, em Isaías 33, verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Irmão, essa semana eu meditei muito nesse versículo, porque por vezes as lutas, por vezes o mal arma e atira, e o mal peleja contra nós, tentando nos derrubar. Aí a gente precisa ter bom ânimo, a gente precisa ter fé, precisa ir ao Senhor e meditar em promessas como essa. Senhor, tem misericórdia de nós. Em Ti temos esperado. Em quem nós vamos esperar? Para onde nós vamos? Despedo. Só o nosso Pai eterno e nosso Irmão eterno tem as palavras da vida eterna. Sê Tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Porque por vezes, irmão, nós passamos por momentos angustiosos. Porém, não devemos desanimar. Porque as angústias temporárias agora é para nos treinar, para nós robustecer o músculo da nossa espiritualidade, para nós robustecer a nossa fé,
o nosso ânimo para o momento angustioso que está diante de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus fique conosco. E que dessa história, da história de como, inclusive, os filhos de Israel pegaram despojo. E qual vai ser o nosso despojo? Quando nós vemos o Eterno esvaziar a terra, porque ele vai esvaziar a terra. O despojo é que o Eterno vai nos dar um novo céu e nova terra, onde vai habitar a justiça, da lei Apocalipse 21. Vai dar um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E então, meu irmão, nesse novo céu e nessa nova terra, aí nós vamos herdar. Porque os ímpios vão se fazer cinza. Malaquias diz que os ímpios vão ser queimados como a palha. E vão se fazer cinza debaixo da planta do nosso pé. Assim como Deus se voltou contra os inimigos na época de Amã, Deus vai também se levantar do monte de Perazim. E vai fazer com que todos os ímpios sejam como lixo, que não serão sepultados. Ninguém vai plantear sobre ele, porque a terra vai ficar assolada, como diz Jeremias 4, 23 a 26, vai ficar assolada e vazia. E Satanás, observando aqui o resultado da sua rebelião contra Deus, vai ver só um monte de corpos aqui. E ele de férias, sem ninguém poder tentar durante 1000 anos. Durante 1000 anos. E por falar em férias, Deus está abençoando aqui a cidade de Impubi com as férias de já estar com 5 meses que não tem suicídio. Aqui. Deus nos deu a fé, uma live, no dia do velório do professor que tinha se suicidado, professor Aguinaldo. Deus nos deu fé para nós comparar os medianitas, que eram inimigos do povo de Deus, com os anjos maus que têm acarretado suicídio mais fortemente desde 2019 aqui nessa cidade. E agora ele está de férias, já 5 meses. E aí a nossa esperança é que as férias completem 1 ano. Quando completar 1 ano de férias, nós estamos planejando uma live para a honra e glória do santo nome de Deus, para a exaltação do nosso Pai eterno e nossa irmã eterna. Uma live em abril de 2026 para nós oferecer ao Eterno uma live de ação de graça por 1 ano sem suicídio aqui na cidade de Impubi. Essa é a nossa esperança. Que Deus habite conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém. Amém.